Olá galera, tudo bom? Você tem alguns minutinhos para me ouvir? Bom, dando continuidade ao tema dessa semana, que foi perdão, na verdade encerrando hoje o tema, eu vou trazer um pouco da história de José para vocês. E se você não assistiu nem o primeiro vídeo e nem o segundo vídeo, vai no nosso canal Minutos com Deus e assiste o primeiro vídeo feito por Júlio e o segundo vídeo feito por Amanda. Tá legal? Vamos nessa! Bom, na história de José eu trouxe alguns pontos fundamentais da história dele que vai nos ensinar muito a respeito do perdão. A primeira coisa que eu trouxe, o primeiro fato, na verdade, da história de José que eu trouxe foi quando foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo. Ele foi separado do seu pai e da sua mãe. A segunda parte é quando ele estava trabalhando na casa de Potifar. Ele tinha uma posição de supervisor e a esposa de Potifar tenta assediar José. E José então nega assédio sexual com ela e ela, com raiva, bota ele na prisão, acusando ele de ter assediado ela. Que coisa maluca, né? E aí na segunda parte, ele já preso, lá ele fica 2 anos e ele assume a posição de supervisor dos prisioneiros. Depois o faraó, o rei do Egito, ele tem um sonho e ele deseja que esse sonho seja interpretado. Então Deus capacita José e José então interpreta o sonho do faraó. Então o faraó exalta José a uma posição muito almejada e de grande poder. Naquela época então era faraó e José era o segundo homem mais importante. Naquela mesma situação, os irmãos de José foram comprar cereais lá no Egito. José avista seus irmãos comprando cereais e ele meio que analisa para ver se seus irmãos estavam arrependidos daquilo que eles tinham feito, e então ele constata que eles realmente estavam arrependidos, e então José os recebe com afeto e com lágrimas. Tá, queridos, o que eu quero trazer hoje para vocês é que José foi um cara que soube escolher. Vamos analisar as escolhas de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Naquele momento que ele encontrou seus irmãos, ele poderia muito bem perguntar, querer entender por que eles tinham feito aquilo. Mas José escolheu outra coisa. Vamos entender as escolhas. Depois José ele é preso por uma coisa que ele não fez. E ele poderia muito bem chegar para Potifar: olha só, Potifar, vou te dizer, viu? Foi a sua esposa que veio pra cima de mim. Ela é uma pessoa muito difícil, não gostou porque eu neguei ficar com ela. E olha o que ela fez comigo, querem me botar na prisão por uma coisa que eu não fiz. Olha, manda essa mulher embora, viu? Ela não é pra você. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que a Bíblia nos contou. Não é isso que a Bíblia nos conta. E depois, ele ainda é esquecido pelo cozinheiro. Olha quantas coisas aconteceram na vida de José. Olha quantas mágoas vieram na vida de José. Puderam entrar no coração de José. Olha quantas coisas ele teve que passar. E como foi que ficou o coração de José? Eu quero trazer para vocês uma coisa muito importante. Uma coisa fundamental para a nossa vida em tudo. A gente sempre tem 2 escolhas. Assim como existe o bem e existe o mal, existem as nossas escolhas, sempre. José tinha 2 escolhas. Ou ele perdoava, ou ele vivia um rapaz com ódio, com rancor, amargurado, cheio de frustrações. Ele poderia ser um nada, ele poderia não chegar à posição que Faraó colocou ele, simplesmente por não acreditar mais nele. Tanta coisa tinha acontecido na vida dele, ele poderia muito bem estagnar ali na prisão. Mas não foi isso que aconteceu. José soube escolher. E é isso que hoje mais fala no meu coração. Nós temos 2 escolhas. Eu tenho 2 escolhas. E a gente vive em um mundo de relacionamentos. A gente precisa das pessoas. E eu vou trazer três pontinhos fundamentais para a gente aprender a perdoar e a escolher a perdoar, entender o perdão e escolher perdoar. Primeiro é que as pessoas erram. Exatamente.
As pessoas erram, eu erro, você erra. E as pessoas que nos cercam vão errar com a gente. E as nossas expectativas é que não podem estar nos homens. A nossa expectativa tem que estar em Deus. Quando a gente aprende que a gente não tem que colocar todas as nossas fichas nas pessoas, a gente vai aprender a ser mais feliz, com menos mágoas, com menos rancor. E a gente vai entender e escolher perdoar quando a gente entender que aquela pessoa que você tanto ama pode errar com você. E a segunda parte sobre entender e escolher perdoar, vem cá, presta atenção. Vocês já perceberam que é na nossa família que a gente mais se magoa, que a gente mais sente raiva, que a gente mais leva rancor? Olha o que aconteceu com José. Foi na família, os irmãos que venderam. Por que isso? Porque quanto maior a intimidade, maior a possibilidade de atrito. Exatamente. Se você tem intimidade com o seu irmão, você tem intimidade para jogar na cara. Você tem intimidade para dedurar ele. Olha, minha mãe, olha o que fulaninho fez na semana passada, isso e aquilo. Então você se magoa muito mais na família. E é por isso que nós vimos tantos pais sem falar com os filhos, tantos irmãos sem se falar há anos. E o motivo é que a gente vai errar sempre. É o mesmo motivo do primeiro. A gente vai errar. Seu pai, por ser seu pai, ele não está isento de errar com você. E nem você está isenta, por ser filha, de errar com ele. O fato é, a gente tem duas escolhas. Ou você perdoa o seu pai, ou você vai viver amargurado, ou você vai viver, levar essa mágoa sempre atrás de você. Ou você escolhe perdoar sua esposa, ou você escolhe ter raiva da sua esposa e não ter um bom relacionamento com ela, ou vice-versa. A questão é, as pessoas erram. E o terceiro ponto, e muito importante para a nossa vida, é que se a gente não perdoa, Deus não vai nos perdoar. Isso é muito sério. Preste atenção. Tem na Bíblia, e é uma oração que Jesus nos ensina a fazer. É naquela parte do Pai Nosso, lembra? Perdoa-nos assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Olha que forte. É forte. Se você bota essa condição, que é uma condição para Deus, de Senhor, eu perdoo os meus amigos, eu perdoo os meus inimigos, eu perdoo aqueles que nos magoam. Então, nos perdoa. É assim, Deus nos perdoa se a gente perdoar aqueles que têm nos ofendido. Então, se você escolhe não perdoar, Deus escolhe não perdoar você. Então, queridos, como Bianca Toledo mesmo diz, perdão não é questão de ser bonzinho, não. Perdão é questão de inteligência. Se eu quero que Deus me perdoe, eu vou perdoar. Se eu quero que as minhas orações cheguem ao coração de Deus, eu vou perdoar. E assim eu vou aprender a colocar o rancor em segundo plano, a raiva em segundo plano, o ódio em segundo plano, o amor de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, um coração sem sequelas em primeiro lugar. E é essa mensagem que eu trago para vocês. Eu desejo a vocês uma vida de perdão. Acompanhe a gente no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço!